Olá, eu sou a professora Aparecida Mamed, eu sou professora do Departamento de Educação da PUC-Rio há mais de 40 anos, portanto é uma quilometragem grande de estrada e estou aqui para dar o meu depoimento a respeito de o que eu acho que a gente pode fazer para ajudar uma criança no seu processo de aprendizagem. Tomando essa criança, evidentemente, como uma criança que já está na educação formal, né? Da primeira à quinta, ou como se chamava antigamente, primeira à quarta. Vamos pegar dois pontos importantes, né? Primeiro que essa separação entre aprendizagem afetiva, aprendizagem cognitiva, aprendizagem social, hoje ela não é mais vista desse modo do ponto de vista teórico e muito menos na prática. Então, nós somos ao mesmo tempo afetividade, racionalidade, socialidade. A segunda questão importante é saber que a gente só aprende no social, né? E até desejos são aprendidos no social. Quer dizer, nós não nascemos com o desejo de comer maçã. Nós comemos maçã porque a mamãe, ou a manga, ou a banana, porque a mamãe, ou a pessoa que nos criou, nos habituou, né? Então, aí começa, a meu ver, a grande contribuição que a psicologia pode dar a vocês. Primeiro que essa aprendizagem se faz de forma solidária. Quer dizer, ao mesmo tempo que você constrói o seu eu, você constrói o mundo, a realidade dentro de você. E nessa idade que a criança está, que é de primeira à quinta, ela está exatamente naquilo que Piaget chamou de período operatório concreto. O que é um período operatório concreto? É um processo muito interessante, porque é um processo que começa de um grupo anterior de educação infantil, na qual a criança está muito grudada aos objetos e ela não é capaz de fazer nenhuma operação mental sem estar em presença dos objetos, das coisas, dos acontecimentos, e ao mesmo tempo ela tem uma linguagem ainda um pouco menos elaborada, para ela passar durante esse período para um período de grande aquisição, né, na área do concreto. Ela vai deixando o período operatório concreto, portanto, ela vai podendo raciocinar, ela vai podendo elaborar, ela vai podendo pensar, sem precisar estar com o objeto com ela, né, em frente a ela. E uma coisa interessante são as transformações. Quer dizer, quando uma transformação, por exemplo, joga-se uma bola, a bola desaparece, no primeiro momento em criancinha ela vai procurar no primeiro lugar, depois ela vai dizer que desapareceu, que acabou, depois ela vai de um em um até chegar ao terceiro, depois ela já tem essa estrutura na cabeça, ela já tem essa estrutura na mente, e ela então percebe que ela pode ir ao último ponto, por exemplo. Então são pequenas coisas, né, que mostram, são sinais que Piaget percebeu, de que essa construção abstrata, ela se faz passando do concreto para o abstrato. Então, do ponto de vista, a meu ver, do ensino das ciências chamadas mais exatas, eu não sei se são tão exatas assim, mas ciências exatas, você não pode, por exemplo, apresentar à criança um número se ela não tem a construção do número. Senão ela vai pensar que o número é um pedaço de madeira, o número, enfim, é uma sucessão de desenhos, mas ela não tem noção da quantidade. A conservação da quantidade é uma coisa muito complicada também. Outra coisa também que aparece nas crianças dessa idade é a questão da classificação, né? No primeiro ela amontou os bonecos, as coisas, sem nenhum critério, isso ainda no período pré-operatório. Depois ela começa a ter um critério, cor, forma, né? Mas é exatamente no período operatório concreto que ela vai poder criar o que nós chamamos de matriz. Ou seja, ela leva em conta, por exemplo, a cor e a forma para poder saber onde é que ela vai botar o objeto no lugar. Então, esta fase é uma fase fantástica, porque a criança descobre o mundo. E nós podíamos aproveitar muito através de jogos, mas não... Veja bem, nem os jogos chamados educativos, eu tenho um pouco de restrição a isso, mas também não é o jogar para descansar a cabecinha, agora vamos trabalhar. Não. O jogar em sala de aula, o jogar, o brincar, ele tem um efeito de construção, né, do raciocínio, a construção das hipóteses, muito bom, muito grande. Então é a fase daquilo que também Piaget chamou do jogo de regras. E aí tem uma aprendizagem também que eu acho
fantástica que nós temos deixado muito de lado, que é a aprendizagem dos valores. Jogos de regras, quando você joga regras, quando você combina regras, e essas regras não devem ser mudadas a não ser pelo coletivo, você está ensinando a criança a viver em sociedade. Então, essa é uma outra questão muito importante. Vocês estão vendo que nisso que eu estou falando, eu estou me referindo a Piaget, mas grandes autores pensaram nisso. Quer dizer, a própria teoria psicanalítica já fala desde 1895 nesta capacidade que o homem tem de misturar afetividade, emotividade e sociabilidade. Vygotsky chama a atenção que o ser humano aprende no social. Então, todos esses autores do final do século XIX, início do século XX, todo o século XX, chamaram a atenção para essa coisa fantástica. Um terceiro ponto, não sei se talvez seja o último, será aquilo que eu me lembro de Freinet. Eu estou cada vez mais encantado em René Freinet. Freinet, por exemplo, ele chama a atenção de que você tem que se comunicar, você tem que fazer as pessoas se comunicarem, mandar correspondência. Na época, evidentemente, era carta, era caixa, mas hoje seria internet, seria mandar uma mensagem. Não é preciso que a criança saiba, neste momento, do processo que se faz para a figura chegar até a televisão dela, ou como é que a carta vai. Ela deve ter uma hipótese que a carta vai, entregue não sei aonde, depois alguém vai entregar, tal. Mas no e-mail também ela não sabe, mas ela sabe que tem recursos no mundo que ela pode já utilizar. Então, uma última questão seria não subestimar a capacidade de construção do conhecimento da criança, né? E não pensar que nós temos as respostas para tudo, ao contrário. Piaget dizia para a gente deixar a criança falar. E quando a criança fala, a gente percebe a lógica, que às vezes vai muito além daquilo que nós estávamos querendo conversar com ela, estávamos querendo passar para ela. Então eu acho que essa capacidade de ouvir a criança, essa capacidade de entender como é que a criança pensa, como é que a criança aprende, né? É fundamental, são condições fundamentais, aliadas a um conhecimento daquilo que nós vamos ensinar. Nós precisamos conhecer além e não simplesmente o supérfluo. Eu pessoalmente acho que certas adoções de livros didáticos são muito bons, porque eles estão feitos para já pensando na idade da criança, mas nós, professores, precisamos saber um pouquinho mais e principalmente precisamos gostar do que ensinamos, gostar do que fazemos. Bom, é isso. Talvez eu diga que mais gostar de crianças é fundamental. Obrigada.